Boa noite, pessoal. Bem-vindos à segunda aula da semana O Essencial da TCC. Hoje a gente vai conversar sobre os pilares da TCC. Ontem a gente falou sobre o contexto histórico em que a TCC se desenvolveu, né? Era um momento lá na década de 50 até a década de 60 em que as psicoterapias, os modelos de psicoterapia em geral estavam em xeque pelo Manifesto do Eysenck. A gente viu que a cientificidade da TCC foi um grande diferencial para que ela conquistasse a credibilidade, o espaço no meio científico, é, é, e que os protocolos de atendimento, que são manuais de tratamento validados em ambientes de pesquisa, já reforçaram essa eficácia da TCC, e que se não fosse por eles, talvez a TCC não tivesse crescido tanto, sido tão estudada e tão praticada ao redor do mundo. Mas que aprender a TCC a partir de diagnósticos e protocolos, como ao longo de muitos anos, né, ali nos primeiros anos, inclusive que a TCC chegou aqui no Brasil, é uma maneira um pouco simplista raiva não, rasa de usar essa abordagem. Faz parte desse jeito antigo de aprender a TCC, porque essa era a literatura que chegava até aqui, os manuais de tratamento com base nos diagnósticos. Como eu falei um pouquinho antes da gente começar a gravação, com quem já estava aqui na sala, muitos livros, muitos materiais sobre os pilares da TCC são livros um pouco mais recentes, como, por exemplo, o livro sobre questionamento socrático para terapeutas. Outros livros, como o de conceituação de caso colaborativa, não é um livro tão novo, é um livro de 2010, mas é um livro mais difícil, mais denso, né? Mas são livros que a gente precisa se apropriar para poder entender esses pilares e sair ali do básico, né? Hoje, o que que nós vamos fazer? Hoje a gente vai conversar sobre os outros pilares da TCC. E aí ao invés de trazer tópicos, eu trouxe perguntas para a gente poder ter ali, é, é, instaurar um pouco a curiosidade de vocês. Vocês vão ver que essa questão da instauração da curiosidade é uma coisa importante. Mas o que que a gente quer descobrir? O que que a gente precisa saber para pensar como um terapeuta cognitivo comportamental? E o que que a gente deve fazer para agir de acordo com o estilo terapêutico da TCC? Quais são as técnicas que não podem faltar no meu repertório? E mais, aonde essas técnicas se encaixam com os outros pilares, né? Considerando os outros pilares. O que que eu preciso ter em mente para saber se eu devo usar um protocolo ou criar um plano de tratamento personalizado? Então, a aula de hoje tem a pretensão de responder essas quatro perguntas. No final do nosso evento de hoje, eu quero saber se eu consegui contemplar essas quatro respostas. Então, começando pela questão do que a gente precisa saber para pensar como um terapeuta cognitivo comportamental, a resposta é muito simples. A gente precisa entender o modelo cognitivo. E apesar de, à primeira vista, esse modelo parecer simples, na verdade ele pode ser bem profundo e ele precisa ser encarado com curiosidade, né? O que que a gente chama de modelo cognitivo? A gente chama a, o modelo cognitivo entende que a maneira como a gente entende o mundo, entende as coisas que vão acontecendo, influenciam na maneira da gente sentir, né? Tanto em termos emocionais quanto em termos de sensação e reação fisiológica, e também influenciam a maneira da gente se comportar. Né? E que né, as nossas avaliações, as emoções, as reações corporais, os comportamentos, eles interagem entre si. Então a gente está o tempo todo vivenciando questões externas a gente, como situações externas, mas também a gente está processando estímulos internos, então a gente está avaliando e reavaliando as coisas o tempo todo. Ou seja, a gente não para de processar informação, a gente está o tempo todo ali em movimento. E por que que eu falo que ele pode ser bem profundo?
Porque essas avaliações, elas não aparecem do nada, elas estão ligadas às nossas aprendizagens anteriores, aprendizagens prévias. E quando a gente pensa no modelo cognitivo, uma das críticas que eu ouvia de alguns outros colegas que estudavam quando eu estava na faculdade é de que, poxa, a TCC é uma terapia que pretende ser cognitiva, mas pouco conversa com a psicologia cognitiva, né? Com aquelas disciplinas da psicologia que a gente aprende no ciclo básico da faculdade, tipo psicologia da percepção, psicologia do pensamento, psicologia da motivação e emoção, psicologia da aprendizagem, memória, linguagem. Então, são funções cognitivas que, para a gente entender isso daqui com profundidade, a gente tem que integrar esse nosso conhecimento, né? Para não fazer, para não ter um entendimento muito superficial e acabar tendo também um jeito de fazer TCC um tanto quanto superficial. Então, um bom terapeuta cognitivo comportamental entende todas as estruturas do modelo cognitivo e entende como elas se relacionam também. E quando a gente pensa a partir desse modelo, a gente está basicamente fazendo uma coisa que é um dos pilares da TCC, que é conceituar as situações, conceituar o funcionamento cognitivo e comportamental das pessoas, e a gente não consegue fazer isso se não tiver o modelo cognitivo como base. Tá, Jéssica, maravilha. Mas me explica melhor, porque eu ainda não entendi como é que é esse modelo. Beleza. Vamos começar pelo nosso dia a dia. Porque esse modelo, como eu falei, ele começa de uma forma um pouco mais superficial, mas ele vai se aprofundando. A gente começa sempre tentando raciocinar a partir de situações do dia a dia. Então, a gente vai tentar usar esse modelinho aqui para descrever essas situações, para entender, né? Focando aqui nessas avaliações, ou interpretações, ou pensamentos, como vocês quiserem chamar. Antigamente, a gente via nos livros estampado que essas avaliações são pensamentos automáticos. Hoje, se vocês entrarem no site do Beck Institute, vocês vão ver que o termo que eles usam é esse de avaliações, porque às vezes a gente consegue processar isso a partir de diálogos internos ou de imagens como pensamentos. Às vezes a gente tem uma percepção que é um pouco mais crua do que isso, que já evoca uma série de emoções, mas que não passa pelo centro de linguagem ainda. Então ainda não é um pensamento organizado. Ele ainda não é um pensamento. É uma avaliação rápida que a gente faz da coisa e que já desencadeia uma série de reações na gente, né? Então, é, sendo essa avaliação um pensamento ou uma percepção, o fato é que é um processo cognitivo e que é a maneira como a gente avalia as coisas que dá sentido às nossas experiências. E a maneira como a gente avalia as coisas influencia a maneira como a gente sente e a maneira como a gente age. Sendo que essas coisas, como eu falei, a gente está o tempo todo avaliando tanto situações externas a nós como processos internos nossos que a gente não para de avaliar as coisas o tempo inteiro. Por exemplo, eu estou aqui em sala de aula, né, com vocês. Essa é a situação que eu tô. Eu não consigo ver todos vocês. E eu tô aqui o tempo todo pensando se o que eu tô fazendo está sendo objetivo, está sendo claro, se está sendo bom, né? Eu tô um pouco ansiosa, porque eu quero muito que o que eu estou fazendo seja bom, mas eu ainda não sei se está sendo ou não. Eu sinto um pouquinho de, tipo uma adrenalinazinha, não é bem um aperto no peito, mas eu sinto que eu não tô totalmente relaxada. E o meu comportamento acaba sendo de ficar me reparando o tempo todo, às vezes repetindo as coisas para eu ter certeza de que vocês estão entendendo. E aí, sabe o que que acontece? Eu tô aqui pensando,
me comportando, me esforçando, mas eu estou o tempo todo avaliando meu comportamento também. Às vezes eu falo uma palavra errada ou outra que dispara uma nova emoção, que dispara uma nova sensação. Então é algo que não para. Eu não estou avaliando só o que acontece externamente, tipo, sem querer um microfone abre ou algo assim. Eu estou avaliando os meus processos também, tanto os meus comportamentos quanto as minhas emoções, quanto as minhas sensações. Beleza? Então, é algo que está o tempo todo em funcionamento. Não é algo linear, é algo que está ali, ó, interagindo. Mas quando a gente quer pensar como um bom terapeuta cognitivo comportamental, a gente não quer só descrever as situações. A gente quer, né? Lembra que uma das coisas que eu quero com o modelo cognitivo é entender o funcionamento cognitivo e comportamental de alguém? Para eu entender o funcionamento de alguém, eu preciso identificar padrões na forma que na maneira como as pessoas pensam, sentem e se comportam, né? E eu quero identificar esses padrões e entender como é que eles foram formados e o que é que mantém esses padrões hoje. Alguns padrões nossos são padrões bacanas, produtivos, que levam a gente para frente, que são coisas que a gente quer reforçar na gente ou nos nossos pacientes. Mas tem alguns padrões nossos que não são bacanas e que, apesar de trazerem sofrimento, continuam sendo reforçados de alguma maneira. Então, ó, eu continuo olhando para os elementos do modelo cognitivo, mas eu não olho só para as nossas avaliações e emoções. Eu preciso parar para olhar também para o nosso comportamento, né? Porque a gente está falando aqui de comportamento operante. É uma terapia cognitiva e comportamental. E todo comportamento operante é modulado pelo quê? Pelas consequências dele. Então eu preciso entender que quando eu faço determinado comportamento, qual é a consequência imediata que eu colho, né, do meio? E depois que essa consequência imediata passa, o que que acontece? Então, ó, um terapeuta cognitivo comportamental, ele está primeiro tentando entender e descrever as situações do dia a dia do paciente, considerando esse funcionamento aqui, e depois ele começa a procurar padrões para poder identificar as consequências dos comportamentos do paciente, porque se o comportamento está se repetindo ao longo do tempo, então tem um processo de reforço acontecendo ali, né? E aí, se tenho um processo de reforço, as consequências imediatas vão ser ou alívio ou prazer. São coisas que a gente gosta, mas nem sempre aquilo que a gente colhe imediatamente é algo que vai ser bom para a gente posteriormente também, tá? Então, a gente faz uma análise ali funcional do comportamento do paciente. E a coisa não para por aí. A gente continua investigando, a gente continua pensando. Afinal de contas, por que que duas pessoas que passam pela mesma situação podem ter ideias tão distintas sobre a mesma coisa? É porque os fatos por si só não têm juízo de valor. Nós é que atribuímos significado àquilo que a gente vive. Então, as avaliações que a gente faz são frutos das nossas aprendizagens. Então, aquilo que algumas pessoas podem dizer por aí, de que a TCC não considera o passado das pessoas, de que a TCC foca somente no presente, não é bem uma verdade. A gente precisa conhecer a história de vida dos nossos pacientes para entender como esses padrões se formaram, né? E por que que ele pensa desse jeito que ele pensa e não de outro jeito? E aí, gente, é interessante a gente olhar, né? Porque quando o Beck formulou ali o modelo cognitivo, ele sempre considerou três níveis de cognições, né? E isso vocês já devem ter ouvido falar. O primeiro nível de cognição, que é um nível que está ali na nossa acessível à nossa consciência, embora nem sempre a gente tenha clareza deles, é o pensamento automático. Pensamento automático não é qualquer pensamento.
Pensamento automático é algo que pipoca na nossa cabeça de forma meio que involuntária. Todo mundo tem. Pode ser um conteúdo realista, bacana, como pode ser um conteúdo meio distorcido. O fato é que é algo muito rápido, muito sutil e que muitas vezes, por a gente não estar acostumado a prestar atenção neles, eles passam batido, mas influenciam as nossas emoções, as nossas sensações e podem influenciar os nossos comportamentos. Ah, Jess, todo pensamento é automático? Não, não. Vocês querem ver outros, vou dizer assim, processos de pensamento, mas eu acho que essa palavra processos aqui, ela tá meio que mal empregada. Mas na falta de uma melhor, um pensamento reflexivo, por exemplo, não é um pensamento automático. Para eu fazer uma reflexão, eu preciso me engajar. Não é algo involuntário, é algo completamente voluntário, né? E eu preciso sustentar ali minha atenção, minha concentração para manter ali a reflexão. Isso que eu estou fazendo aqui, né, para eu dar essa aula para vocês, eu tenho que estar o tempo todo evocando ali, pensando no que eu vou falar, e é completamente voluntário. Pensamento automático não é. Poderia, por exemplo, enquanto eu estou aqui me esforçando para criar um discurso é, coerente, podem ter outras coisas vindo na minha cabeça paralelamente, do tipo, nossa, eu acho que hoje eu não tô indo tão bem assim. Nossa, será que o que eles estão achando? E são coisas que de repente eu não escolho pensar, pipocam, tá? Outro exemplo de formas de pensar que são voluntárias, não são automáticas. Preocupação, a ruminação, tá? Então, o pensamento automático geralmente é um primeiro pensamentinho que surge de forma muito assim, involuntária, e aí a gente pode se engajar nele, tanto comportamentalmente como cognitivamente. Por exemplo, vem um primeiro pensamento do tipo: será que eu deixei. Será que eu deixei o gás ligado? E aí vem o segundo pensamento. Não, eu acho que eu não deixei. Aí vem o terceiro. Não, talvez eu tenha deixado. Aí vem o quarto. Será que eu tô sentindo cheiro de gás? Mas, ó, tudo isso é por causa de um primeiro pensamentinho automático. Todos esses outros pensamentos já de preocupação sou eu me engajando com aquele primeiro pensamento automático, tá? Então, isso é o primeiro nível de cognição, que é o que está na nossa consciência, que geralmente é por onde a gente começa a trabalhar na TCC. Mas eles não brotam do nada. Lembra que a gente viu que os nossos. A maneira como a gente enxerga as coisas, a maneira como a gente processa as coisas, ou seja, o conteúdo desses pensamentos, eles estão ligados com as nossas aprendizagens. E muita coisa é formulada desde lá de trás e já não faz parte mais daquilo que a gente acessa conscientemente. Então, temos aqui na superfície os pensamentos automáticos. E lá no fundinho do nosso iceberg, aqui, que vai fazer essa analogia com a mente, a gente tem as estruturas mais profundas, que são as crenças centrais. Quando a gente trabalha com pacientes, a gente quer, assim, eu posso até trabalhar com a TCC pensando na remissão de sintomas, como a gente falou ontem. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar assim. Eu gosto de trabalhar. Eu quero que a gente consiga uma remissão de sintomas, mas eu quero prevenir recaídas. E muitas vezes a gente não consegue prevenir recaídas sem trabalhar com essas estruturas um pouco mais profundas, né? Então, o que, que são essas crenças centrais que também são alvo do processo terapêutico? Elas são entendidas como as nossas premissas essenciais em relação à forma como a gente se entende, a maneira como a gente se vê enquanto pessoas, em relação à maneira como a gente vê os outros, o que a gente pode esperar das outras pessoas, ou como a gente vê o mundo, né? Então, por serem premissas e por serem coisas aprendidas há muito tempo, elas tendem a ser verdades, digamos assim. A gente acaba processando isso como se fossem as nossas verdades. E elas são mais rígidas, elas são antigas, né? Então elas são mais rígidas, elas são mais globais,
elas são mais generalizadas e elas costumam aparecer no discurso do paciente, assim, caso ele deixe uma crença brotar assim espontaneamente, da seguinte forma: eu sou tal ou tal coisa, os outros são tal ou tal coisa, o mundo é de tal e tal forma, como por exemplo, eu sou frágil, eu sou uma pessoa vulnerável, eu sou uma pessoa que não sabe se virar sozinha. Os outros são pessoas é, cruéis, são pessoas julgadoras, são pessoas que, se eu der mole, vão abusar de mim. E o mundo é um lugar perigoso. Olha a combinação dessas três crenças. Quando eu trabalho com o paciente, eu quero descobrir as crenças que ele tem sobre si, sobre os outros e sobre o mundo, porque assim eu tenho muito mais noção de como são as experiências dele do que se eu focar só na crença que ele tem sobre si mesmo, ou só sobre a crença que ele tem sobre o mundo, por exemplo. Então é uma coisa para a gente realmente investigar. A gente tem que estar muito curioso em relação à realidade interna dos nossos pacientes. E vamos lá, né? Essas crenças centrais, elas vão se formando a partir de experiências que a gente vai tendo desde a infância. Na TCC, a gente não vê muita literatura sobre formação de crenças, mas quando a gente vai estudar a terapia do esquema, a gente encontra mais literatura sobre isso, né? Até porque as crenças centrais são a parte cognitiva dos esquemas iniciais desadaptativos. E o que o Yang fala é que esses esquemas eles são formados a partir de experiências muito, muito corriqueiras na vida de uma pessoa. São coisas pequenininhas, a gente não precisa ter um grande trauma para formar uma criança central. Às vezes são várias experiências que a gente vai tendo ao longo de vários anos, mensagens que a gente vai captando das outras pessoas, feedback que a gente vai captando das outras pessoas, a maneira como as pessoas falam com a gente e que a gente vai formando essas ideias, muitas vezes silenciosamente, sobre nós mesmos. Nós temos várias crenças. Temos crenças legais, realistas, bacanas sobre nós, mas temos também, e todo mundo tem, crenças que não são bacanas e nem são realistas. Crenças bacanas que eu estou dizendo que são aquelas que são realistas, tá? Porque às vezes a gente pode ter uma crença de que nós somos lindos e maravilhosos, mas que não são realistas. E aí elas vão ser disfuncionais também, né? Na terapia, eu quero conhecer tanto as crenças bacanas, aquelas que falam dos pontos fortes, das qualidades do meu paciente, então são pontos de apoio para o processo terapêutico, quanto as crenças dolorosas, aquelas que falam da nossa dor principal. Eu gosto de falar em aula que, para mim, crença. Eu gosto até de chamar isso para os meus pacientes, ao invés de chamar de crença central, que parece um negócio extremamente cognitivista, eu gosto sempre de alinhar a cognição à emoção, porque são coisas que só se separam em teoria, na prática a gente experimenta meio que junto, né? Então eu gosto de chamar de dor central. Eu quero descobrir qual é a dor central do meu paciente. Eu não quero trabalhar com várias dores. Quanto mais eu conseguir chegar numa raiz em comum de todas essas dores, mais assertivo fica, melhor fica a minha conceituação e mais assertivo vai ser o meu plano de tratamento. O ponto é que quando eles chegam pra gente, eles não chegam falando só das crenças bacanas. Eles chegam muito chateados e com dor. E aí, gente, é que a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que são essas tais dessas crenças intermediárias. Vamos pensar nessas crenças centrais que são dolorosas. Se a gente ficasse o tempo todo com essa dor, né, com essa ferida aberta, será que a gente ia ser capaz de funcionar no dia a dia? Algumas pessoas passam por tanta coisa, são tão machucadas, que com certeza não conseguiriam. Então, a gente meio que cria algumas regras, alguns pressupostos para conseguir funcionar.
Nas crenças intermediárias, a gente tem três estruturas, que são as atitudes, as regras e as suposições. As atitudes, eu gosto de explicar que são meio que opiniões, ideias que a gente forma sobre as nossas crenças centrais, ou seja, a maneira como a gente se posiciona diante das nossas crenças. Por exemplo, imagine uma pessoa com a crença central de sou incompetente, tá? Se eu tenho essa crença, sou incompetente, e eu tenho a atitude, eu me posiciono diante dessa crença, pensando assim, eu sou incompetente e isso é uma coisa horrível, isso faz de mim uma pessoa inferior, isso faz de mim uma pessoa fraca. É inaceitável ser incompetente. Se eu tenho essa atitude, essa crença vai me machucar pra caramba. Mas se eu tiver diante dessa crença, não, eu não, se uma outra pessoa diante dessa crença tivesse, eu sou incompetente, mas daí? Tô nem aí. Sou incompetente, mas sou bonito. Eu sou incompetente, mas sou legal. Nem todo mundo é bom em tudo. Ou então, eu sou incompetente para matemática, mas eu sou competente em psicologia, né? E, a mesma crença, sou incompetente, pode machucar muito uma pessoa e não machuca tanto a outra pessoa por causa da atitude. Então, a atitude, ela meio que dá um termômetro do grau de sofrimento que a gente vai ter em relação à nossa crença central, né? Então, falamos de pensamentos automáticos, falamos de crenças centrais, falamos de crenças intermediárias e falamos que dentro da crença intermediária a gente tem atitudes, regras e suposições. O que são as regras? São parâmetros que a gente estabelece para nós mesmos sobre o que é preciso fazer para você não ficar com essa dor, com essa ferida da crença central aberta. Então, a gente cria estratégias, a gente cria recursos para dar um jeito de não doer, né? E daí a gente cria condições, que são os pressupostos. Se eu usar as minhas regras, então eu não vou ser desse jeito aqui que a minha crença central diz que eu sou. Agora, se eu não usar as minhas regras, vai doer. Como é que é isso na prática? Olha aqui um exemplo. A situação está acontecendo aqui no nível da consciência, ó. Imagina que tem uma pessoa prestes a apresentar um trabalho em público, né? E, e aí, diante daquela situação, não está confortável, né? A pessoa está experimentando ali ansiedade, está percebendo uma tensão muscular, está suando, o coração está acelerado. O comportamento dela é verificar todos os rascunhos, iniciar a apresentação lendo todos os slides, tentando garantir ao máximo ali algum tipo de performance, né? E a ideia que ela tem é de que as pessoas vão perceber que eu não domino o assunto tanto assim. Mas, ok, esse é o pensamento automático, mas de onde ele vem? Como é que acontece esse processamento aqui? Como é que esse pensamento aqui aparece e não outro pensamento? É aí que, a situação acontece. Antes disso virar um pensamento, antes disso daqui ficar tão claro, tem todo um processamento acontecendo ali em nível inconsciente, né? Quando ó como é que é interessante, como a crença intermediária, ela funciona meio que um crivo, se vai doer ou não aquela situação. Imagina que essa pessoa aqui, ela tem a regra de que ela precisa ter total controle sobre as coisas. E se ela tiver controle, ela pode ser bem-sucedida, mas se ela não tiver controle, ela vai fracassar, né? E de onde ela tirou essa ideia de uma crença central, como por exemplo, eu sou falha ou insuficiente, que os outros são críticos. E aí eu te pergunto, essa situação aqui de apresentar um trabalho em público é algo que ela vai ter total controle em algum momento da vida dela? Ou tem variáveis ali que ela não vai conseguir controlar, né? A gente não tem como controlar tudo, a gente não tem como controlar a reação do público, a gente não tem como controlar uma série de coisas. Então, ó, cai aqui na ideia de eu não tenho controle.
Se cai aqui, se, ó, a situação acontece, passa por esse crivo, opa, vai bater na ideia de que eu posso, os outros são críticos, eu sou falha, pá, vai brotar esse pensamento aqui e não outro. E aí, ó, esse comportamento aqui de buscar por segurança faz total sentido, porque ela quer ter controle, lembra? Ela precisa do controle para se sentir segura. Então, eu queria. A minha ideia aqui não é que vocês aprendam a conceituar ou fiquem feras no modelo cognitivo, porque, como eu tô falando, a coisa parece simples, mas não é tão simples. Eu tô querendo dar uma palhinha sobre como essas coisas funcionam na prática. É uma coisa que a gente experimenta tudo junto, muito rápido, mas que envolve uma série de processamentos inconscientes ali e que um dos objetivos da terapia é a gente conseguir mapear esse funcionamento para descobrir qual é a melhor maneira de intervir sobre ele. A cabeça do terapeuta cognitivo comportamental é sempre orientada pelo modelo cognitivo. Esse modelo vai orientar as nossas perguntas não só na fase de avaliação, mas sempre que a gente quiser entender melhor a perspectiva do paciente. E o mais interessante, assim, o mais importante não é nem identificar o pensamento em si, mas sim o significado que esse pensamento tem para o paciente. Né? O que tem na ideia de ser incompetente que é tão dolorosa para aquela pessoa, né? E quando a gente entende o que a pessoa está pensando e sentindo, a gente consegue entender direitinho qual é a lógica do comportamento dela. Mesmo quando o comportamento é muito disfuncional ou quase que o oposto daquilo que ela está pensando. Né? E isso ajuda muito a gente a conseguir sintonizar empaticamente com os nossos pacientes. Então, o modelo cognitivo, assim, na minha opinião, quando a gente usa ele para pensar, para entender o ser humano, a gente consegue se colocar no lugar dele com mais facilidade, porque é como se ele ajudasse a gente a ter um raio-x ali do outro, né? A gente consegue ver o comportamento, mas a gente não consegue saber o que que a pessoa está pensando ou sentindo, a não ser que ela fale. E quando a gente consegue mapear isso e organizar isso, eu consigo visualizar a experiência daquela pessoa da forma. E quanto melhor eu faço isso, mais rico vai ficando a maneira como eu consigo me colocar no lugar daquela pessoa. Então, a TCC pode ser extremamente validante e quentinha, em grande parte porque a gente consegue se sintonizar com os nossos pacientes. Bom, agora você já sabe como o terapeuta TCC pensa. Chegou a hora da gente entender como é que o terapeuta TCC age. E aí, a gente vai ter que falar sobre o tal do empirismo colaborativo, que inclusive me perguntaram ontem sobre o que que era isso no final das contas. Empirismo colaborativo é o estilo terapêutico adotado pela TCC. Então, são duas variáveis aqui, que para a gente entender o empirismo colaborativo a gente ter uma postura colaborativa, a gente conseguir trabalhar em colaboração com o nosso paciente, enquanto a gente faz, a gente ensina uma maneira empírica dessa pessoa olhar para as próprias experiências. O que é colaboração? Essa é fácil de entender. É um trabalho ativo, compartilhado entre o terapeuta e o paciente, em que os dois são sujeitos ativos ali no processo terapêutico, em que o paciente vai ser entendido como especialista na própria vida, então ele tem ali informações que são valiosíssimas e que eu preciso estar curiosa para entender, e que eu sou a especialista, né, na TCC e na psicologia. Então, a gente precisa dessa parceria dele trazer as informações sobre a vida dele, de eu trazer as informações sobre a ciência psicológica para a gente conseguir pensar juntos em como a gente pode trabalhar com ele, com aquele caso, tá? E o que que é o empirismo? Aqui, geralmente, as pessoas bugam. Apesar da gente ter disciplinas sobre metodologia científica na faculdade, o fato é que a gente não entende direito como é que a gente usa isso
fora do ambiente científico, né? Mas o empirismo envolve em ajudar o paciente a usar o método científico para dar sentido sobre suas próprias experiências. E o que que é o método científico? É a gente coletar dados, então eu preciso entender qual é o meu objeto, né? Do que eu estou falando, eu vou reunir informação sobre a experiência do cliente, eu vou gerar hipóteses que expliquem essa experiência. Eu não, nós, que é colaborativo, né? Então eu preciso levantar esses dados. A partir do momento que eu tenho uma hipótese, eu vou testar essa hipótese. E eu preciso definir como eu vou testar essa hipótese. E depois que eu testar, eu vou analisar esses resultados, refletir sobre como eles se comportam em relação àquela hipótese original, para verificar se ela foi confirmada ou não. Se vocês pegarem um artigo científico, né, quem aqui já fez algum TCC da faculdade e usou o modelo de artigo como referência? Quem aqui já pegou qualquer artigo científico para ler? Vocês devem ver que eles começam geralmente com uma introdução que traz ali dados sobre a literatura em relação àquele tema que eles estão discutindo, levantam uma hipótese a ser respondida com aquele estudo, eles delineiam o método de pesquisa, né? Tipo, como e o que que a gente vai fazer aqui? Ah, vou pegar aqui um exemplo de um ensaio clínico. A gente falou muito sobre isso ontem, né? É, vamos supor que eu quero saber se a TCC é eficaz para o transtorno do pânico. Então, antes de tudo, eu tenho que fazer uma revisão da literatura sobre a TCC e sobre o transtorno do pânico. Daí eu tenho uma hipótese. A TCC pode ser eficaz. Hipótese 2, não, a TCC não é eficaz. Eu preciso descobrir como é que eu vou testar isso. Ah, eu vou fazer uma revisão da literatura. Como eu vou fazer uma revisão da literatura? Vai ser uma revisão sistemática? Com ou sem meta-análise? Ou então, eu vou fazer um novo protocolo, né? Eu vou testar com pacientes. Quantos pacientes? Que pacientes são esses? Como é que eu vou mensurar isso? Né? E depois que eu testar, né, eu vou analisar os resultados para chegar numa conclusão. Beleza? Então, gente, a gente está o tempo todo pensando na TCC em relação a tratamento. A gente tem a fase de avaliação, ó. A conceituação de caso é uma grande hipótese sobre o funcionamento das pessoas. Quando eu tenho a conceituação, eu consigo desenhar um plano de tratamento que vai ser testado, né? Na verdade, enquanto a pessoa está passando pelo plano, eu vou ajustando ele, mas ele é um processo em que a gente vai usando ali os recursos, as técnicas e vai reavaliando se aquilo ali está funcionando, se não está funcionando. Se estiver funcionando, a gente continua, se não estiver funcionando, a gente muda de curso. Então, ó, a gente tem uma grande, né? Tipo, conceituação, levantei um plano de tratamento, mas a gente está o tempo todo refletindo e modificando isso. Então, é um processo que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tanto em relação ao plano de tratamento grandão, quanto em relação a intervenções pequenininhas. Como, por exemplo, quando vocês pegam um registro de pensamentos, o registro de pensamentos passa por todas essas fases aqui. O que que tem no registro de pensamentos? Primeiro o que estava acontecendo? O que que passou pela sua cabeça? O que que você sentiu? A gente está fazendo aqui, ó, coletando dados. Aquele pensamento que está no registro de pensamentos, ele é uma hipótese, né? Tá todo mundo olhando para mim aqui, tá todo mundo achando que eu sou inadequada, né? Isso é uma hipótese. Isso é bacana, quando a gente trata as nossas ideias como hipóteses, a gente já não se fecha mais a elas, a gente começa a entender que aquilo é um ponto de vista dentre vários outros pontos de vista possíveis. E aí o que que a gente vai fazer, ó? A gente precisa instaurar curiosidade, a gente precisa instaurar essa abertura. Então vamos testar para ver se está todo mundo me olhando mesmo e achando que eu sou inadequada? Como eu vou testar isso?
no registro de pensamentos, a gente faz análise de evidências. Que evidências eu tenho de que está todo mundo fazendo isso comigo? Que evidências eu tenho de que, de repente, não é isso que está acontecendo? Pode ser qualquer outra coisa, né? Então, esse, no caso do registro de pensamentos, o teste acontece por análise de evidências. E depois, no registro de pensamentos, a gente tem o quê? O pensamento alternativo e a reavaliação, que já fazem parte aqui da síntese. O questionamento socrático passa por essas etapas. E qualquer técnica de TCC, para ser bem empregada, precisa, de alguma maneira, estar em alguma dessas etapas aqui. Ela nunca vem sozinha. Ela faz parte dessa, dessa sequência, desse processo. Então, aqui algumas dicas para vocês criarem colaboração. Sempre que vocês puderem, antes de entrar com uma intervenção, explique aonde você quer chegar. Peçam feedback com frequência. Convidem o paciente a olhar para os pontos que você identificou como importantes antes de direcioná-lo para lá. Tipo assim, às vezes a gente na ânsia, né, por querer fazer as coisas direitinho, a pessoa está falando de alguma coisa e você já entra com uma pergunta sobre aquele tema. É diferente de você virar e falar assim: nossa, isso que você falou parece importante. Tudo bem se a gente olhar para isso agora? E daí eu entrar com uma pergunta sobre aquilo, né? Usem linguagem acessível. Essa ideia de a crença central é isso, a crença intermediária é aquilo, e não sei o quê. Esse tecnicismo não é tão necessário. O importante é ver como é que as pessoas estão se entendendo, né? Esse tecnicismo é importante para nós, que somos os técnicos, que somos os especialistas. Mas nem sempre, tirando alguns diagnósticos, o paciente precisa acessar a linguagem tão técnica. Usem perguntas abertas, porque perguntas fechadas não dão muita chance para a pessoa colaborar. Perguntas fechadas são aquelas do tipo sim ou não. Tipo, você gostou da aula de ontem? Vocês só vão me responder sim ou não. Mas se eu perguntar para vocês, o que você achou da aula de ontem? Pode vir qualquer resposta. Então vocês vão poder se colocar muito mais com uma pergunta aberta do que com uma pergunta fechada. Essa é uma maneira que é essencial quando a gente quer buscar uma postura mais colaborativa. Busquem opiniões, sugestões, ideias dos pacientes. Não tenham medo disso. Às vezes, no começo, a gente fica muito inseguro, achando que opiniões ou sugestões podem ser críticas. Mas mesmo que elas sejam, para você adotar uma postura colaborativa, você tem que estar aberto a isso. Tá? Tentem entender e respeitar as preferências do paciente. Ah, meu paciente não quer fazer plano de ação de jeito nenhum. Ok, de quem é a terapia? Eu vou deixar de convidá-lo? Não, mas eu não vou obrigá-lo a nada. E não deixem de pedir por colaboração, mesmo quando a pessoa não estiver, né, não for tão colaborativa assim. Algumas dicas para vocês instaurarem empirismo. Quando forem coletar dados, coletem conceituando as situações, pensamentos, emoções e comportamentos que sejam mais recorrentes. Gerem hipóteses, considerando os pensamentos automáticos e as crenças dos pacientes sobre eles, sobre os outros, sobre o mundo, sobre as emoções. Tentem instaurar curiosidade no cliente, né? Às vezes o tom de voz, a maneira como a gente faz as perguntas pode mudar completamente a maneira como a pessoa se relaciona com aquela questão. Por exemplo, como será que você aprendeu isso sobre você? O que aconteceria se você fizesse diferente da próxima vez, né? E curiosidade é um negócio interessante, porque é um treco curioso, é um treco contagiante, sabe? Quando você tá genuinamente curiosa, o outro fica curioso também, sabe? E para você ficar curiosa, você tem que aceitar ficar no lugar de quem não sabe. Quando eu acho que eu sei tudo, eu não tenho curiosidade, eu já sei. Então, curiosidade é algo que só tem quem não sabe. Daí, ó, a importância da gente ficar no lugar de não saber. Esse não é um lugar ruim, esse é um ótimo lugar para a gente ficar. Outra coisa, invistam não só na coleta de dados, nas hipóteses e nos experimentos, mas também na síntese.
Porque essa síntese não é para ser feita por nós, é um exercício para eles, para os pacientes. Perguntas de síntese. Como a gente pode entender essa hipótese depois dessa experiência? Como é que você pode, né, considerando tudo aquilo que você estava me dizendo e considerando esses resultados que a gente teve aqui, como é que você organiza essas informações? Como é que fica a tua cabeça depois disso tudo? Outra coisa, às vezes a gente quer dar a síntese para o paciente, né? Tipo, depois disso tudo, no- é, podemos entender isso e aquilo, ou às vezes a pessoa não faz nem pergunta fechada, ela simplesmente deduz. Você está tirando a oportunidade do teu paciente aprender a flexibilizar. Então, isso não é para você, essa síntese não é para você preencher, essa síntese é para ele processar. Ah, mas ele não está chegando no ponto racional, ele não está chegando no ponto que eu queria. Isso é uma informação que você deve coletar sobre ele, né? Faz parte do processo dele, do ritmo dele. Bom, a gente está falando aqui, né, do empirismo colaborativo, a gente já falou do modelo cognitivo, a gente já falou brevemente da conceituação. E onde entram as técnicas? Olha, gente, tem alguém com o microfone aberto. Eu vou pedir atenção, por favor, porque pode ficar um pouco difícil na hora da gravação, na hora de quem for ver de novo, né? Mas enfim, aonde entram as técnicas? Olha que coisa interessante. A descoberta guiada e o questionamento socrático, eu botei aqui as técnicas entre aspas, porque eles são praticamente parte do estilo terapêutico da TCC, né? Então, ah, a técnica da descoberta guiada. Gente, você vai usar isso em todas as sessões. Todas, todas, todas. Você vai fazer isso com um monte de coisa. Você vai usar a descoberta guiada na hora de coletar dados, você vai usar a descoberta guiada na hora de elaborar a testagem, você vai usar a descoberta guiada na hora de trabalhar com a síntese, você vai usar a descoberta guiada em tudo, tá? E o que é a descoberta guiada? São perguntas que o terapeuta faz, né? Para que o paciente consiga chegar a algumas respostas que o ajudem a entender o seu próprio funcionamento, questioná-lo e, quiçá, mudá-lo, tá? A Padeschi diz que, na prática, todas as técnicas da TCC fazem parte da descoberta guiada. Então, o questionamento socrático é uma forma de descoberta guiada, mas várias outras técnicas podem ser descoberta guiada também. Como assim? É porque, na prática, todas as técnicas estão em função do empirismo colaborativo. Foi aquilo que eu falei antes. Você aplicar uma técnica e não entender aonde ela entra aqui dentro desse processo, você está atirando no escuro. Você não sabe direito o que você está fazendo, né? É, então, ó, eu posso usar técnicas aqui na coleta de dados, que é, por exemplo, o caso da flecha descendente, né? Que é onde eu quero chegar na crença central. Essa é uma técnica de coleta de dados, né? Eu posso usar técnicas aqui na etapa de testes, como, por exemplo, eu posso usar experimentos comportamentais para poder testar uma crença ou um pensamento. Eu posso usar a análise de evidências para testar a validade de um pensamento. Eu posso usar o contínuo cognitivo para testar a validade de um pensamento. Eu posso usar a ativação comportamental para testar alguma outra ideia também de que, por exemplo, não vai valer a pena sair da cama hoje, tá? Então, é, é, as técnicas elas sempre vão estar em algum lugar em função de alguma dessas etapas. Aqui na síntese a gente geralmente tem é, mais descoberta guiada. E o que pode acontecer, por exemplo, quando a gente chega numa conclusão de que, ok, essa experiência ela realmente me dá margem para pensar que nem tudo é do jeito que eu estava imaginando, mas ela sozinha não muda a minha forma de pensar.
Beleza, você tem razão. E o que que você precisa, né? É, não que você tenha que mudar, mas se ela sozinha não muda a tua forma de pensar, ela te mantém pensando do mesmo jeito que você pensava antes? Não. Como é que você pode descobrir mais sobre essa forma de pensar, então? Ah, a gente tem que fazer mais testes. Ok, então vamos fazer mais testes. Então veja, sabe quando um estudo, um artigo termina com são necessárias maiores investigações para se chegar a uma conclusão, mas então, isso pode acontecer aqui na síntese também. Então, aí a gente continua com a hipótese, mas a gente precisa de mais testes para poder chegar a novas conclusões. E aí a gente vai testando. É muito interessante, né? Porque tudo vai depender da nossa intenção. Por isso que a gente precisa conhecer muito bem as técnicas, o alcance delas, o objetivo delas, e às vezes a gente vai adaptar. A gente pode usar a mesma técnica com objetivos diferentes. Então, algumas técnicas para coleta de dados e levantamento de hipóteses. Aqui eu listei mais só para dar exemplo mesmo, né? Por exemplo, perguntas que ajudam na conceituação, ou seja, perguntas para identificação de pensamentos, emoções, comportamentos. Perguntas essas que são descoberta guiada, tá? A flecha descendente. E algumas técnicas para testagens de hipóteses, por exemplo. Análise de evidências e todas as técnicas de reestruturação cognitiva, experimentos comportamentais, ativação comportamental, e qualquer outro processo de mudança, como, por exemplo, mais a própria difusão cognitiva ou qualquer outra técnica que você use visando alguma mudança vai entrar aqui na testagem de uma hipótese. Algumas técnicas são usadas em sequência dentro de um processo de mudança, como por exemplo na desensibilização sistemática. O que é a desensibilização sistemática? Essa é uma técnica que a gente usa para trabalhar a desensibilização geralmente ao medo, né? Mas eu posso trabalhar em relação à vergonha ou em relação a qualquer outra emoção. A gente geralmente faz exposições graduais, ou seja, começa de uma exposição um pouco mais fácil até exposições cada vez mais difíceis para a pessoa conseguir neutralizar um medo, tá? Eu não consigo começar uma exposição sem fazer antes uma série de outras etapas dentro da sensibilização. Por exemplo, primeiro eu preciso instrumentalizar esse paciente para o que vai acontecer nessa exposição. De repente, eu preciso ensinar algumas técnicas de manejo da ansiedade, ou eu posso precisar ensinar alguma outra habilidade, como por exemplo, vamos supor que seja um paciente com ansiedade social e que a exposição envolve falar com pessoas, né? Eu preciso verificar se essa pessoa tem habilidade social para conversar com outras pessoas. E se ela não tiver, eu preciso treinar com ela. Então, até eu chegar na exposição, eu vou passar por várias outras etapas, inclusive a etapa de hierarquia, para eu descobrir o que é o nível mais menos difícil para aquela pessoa e o que seria a coisa mais difícil que ela poderia fazer, lembrando que não sou eu que determino o que é fácil e o que é difícil, a experiência é do paciente, tá? É sempre pensando na experiência do paciente. Jéssica, você não vai explicar nenhuma técnica? Não. Lembra que o nosso objetivo aqui hoje é entender quais são os pilares e como eles se relacionam? Então, o que eu quero que vocês entendam é que técnicas são só ferramentas. Eu posso usar a mesma ferramenta para várias coisas diferentes. Eu posso. Peraí, acho que acho que eu escrevi errado esse segundo item aqui. Eu peço desculpas para vocês. Então, eu posso usar a mesma ferramenta para vários fins diferentes. Para isso, eu tenho que conhecer as técnicas e conhecer o funcionamento do paciente para conseguir fazer essa seleção com segurança, tá? E eu tenho que saber quando, onde e por que eu vou usar cada uma daquelas técnicas. Então, eu não vou tirar um coelho da cartola. Tipo, nossa, esse paciente acabou de me contar um pensamento automático, eu preciso reestruturar isso agora. Como assim?
esse pensamento automático está relacionado a qual sistema de crenças? Né? Isso faz parte de um padrão? Não faz parte de um padrão? Isso é algo que, de fato, acontece com a vida dessa pessoa ou é algo que realmente não tem pé nem cabeça, assim? É uma distorção que essa pessoa vira e mexe faz. Como é que eu vou saber se esse pensamento é realmente digno de ser reestruturado? Tá na hora de eu reestruturar ou ainda estou coletando dados, ainda estou avaliando o caso? Porque, ó, enquanto eu estiver aprendendo sobre o funcionamento de alguém, dificilmente vai ser, né, assim, salvo algumas exceções, vai ser inteligente eu entrar com alguma intervenção voltada para mudança. Como é que eu vou tentar mudar uma coisa que eu não entendo? Imagina um eletricista chegando na tua casa tentando mudar uma fiação que ele ainda não abriu para poder entender. A chance de dar um problema é muito grande. Isso é um dos maiores problemas que a galera comete. Eles estão tão apressados em fazer a pessoa mudar e esquecem que primeiro tem que conhecer as pessoas. Vocês estão vendo que trabalhar com a TCC vai muito além de aplicar técnicas dentro de um protocolo? Falando nisso, como é que a gente vai saber se deve usar um protocolo ou criar um plano personalizado para o paciente? Porque existem muitas ferramentas e quanto maior for a nossa caixa de ferramentas, melhor, né? Bom, o que eu preciso ter em mente para pensar em usar um protocolo? Primeiro, eu tenho que ter uma boa avaliação inicial. Segundo, eu tenho que ter clareza da lista de problemas e metas. E tenho que ter uma hipótese diagnóstica clara. Outra coisa, eu preciso considerar comorbidades. Quando as pessoas têm muitas comorbidades, fica difícil usar um protocolo, a não ser que sejam questões ligadas à ansiedade e à depressão. E aí tem protocolo transdiagnóstico que trabalha com isso, né? Mesmo que haja comorbidade entre transtornos de ansiedade e mesmo que tenha sintomas depressivos além de sintomas de ansiedade. E a gente precisa, sempre que você estiver considerando usar um protocolo, explicar o tratamento para verificar se a pessoa tem interesse em trabalhar daquela forma e se ela vai ter adesão. Lembra, tem que ser um processo colaborativo. Então, galera, chegou a hora de eu ver como é que tá a cabeça de vocês, afinal de contas, eu falei pra caramba. Na verdade, eu nem fico confortável com essas aulas super expositivas, eu gosto que elas sejam mais interativas. Infelizmente, com o tempo que a gente tem aqui e o formato proposto, a ideia é que fosse mais expositiva mesmo, mas me contem. Alguma dúvida? Algum insight? Vocês já tinham visto como todas as coisas se misturam e que não é técnica por técnica, protocolo por protocolo, tem que ter. é, é, existe uma postura ali que norteia tudo, um raciocínio que norteia tudo, que inclusive faz a gente entender aonde as técnicas entram. Quero ler vocês ou ouvir vocês. Eu gostaria de dizer que eu adorei a aula, assim, foi muito boa. Eu te admiro muito porque eu já te sigo no teu Instagram faz um tempinho. E é muito engraçado ou curioso, assim, o quanto que, mesmo quando a gente já tem ali o conhecimento mais básico da TCC, toda aula que a gente vê sobre o modelo cognitivo sempre tem alguma coisa, algum insight, que aí eu não sabia dessa atualização de não falar mais pensamento automático, mas sim avaliações, sabe? Fez muito sentido isso que você trouxe, assim, fez muito sentido dessa atualização. Eu fiquei, nossa, gente, que incrível, né? Então, a TCC é apaixonante. Eu só consegui ficar com o olho brilhando aqui, pensando, meu Deus, eu gosto muito, muito da TCC, das TCCs de um modo geral. E eu fico aprimoramento mesmo. Acho que a aula faz com que a gente relembre e lembre o tempo todo o quanto que é continuar estudando, assim, forever young. Mas parabéns, eu adorei muito e é isso que eu tinha para dizer. Ai, obrigada. Essa atualização eu vi no site do Beck Institute. Tem uma aba lá que ele explica o modelo cognitivo.
bem brevemente, né? Aquela explicação bem simples, mas eles usam esse termo, eles não usam pensamento automático. E para mim é mais confortável. Embora eu entenda o que que ele quer dizer com pensamento automático, eu acho que quando a gente está começando, a gente às vezes esquece, né, de integrar a TCC com aquele conhecimento de psicologia cognitiva e eu sinto falta dessa. Eu sinto falta de mais material sobre o modelo cognitivo, para ser honesto. Assim, sobre as estruturas do modelo cognitivo. Tem muita aula que eu vou pesquisar, por exemplo, sobre motivação e emoção, né? Sobre pensamento e linguagem, para inclusive entender como é que tudo isso funciona dentro da gente, né? Bom, tô vendo vários feedbacks aqui. Obrigada, gente. A Ana Paula falou que a aula foi incrível. A Nathalie falou que foi sensacional mesmo. A Marina está dizendo que gostaria de parabenizar pela aula. Gostei bastante. O modo que você explica é bastante didático e leve. Ai, que bom. A Catarina falou que o conteúdo foi riquíssimo, como sempre. Obrigada. A Núbia disse que teve um problema, que perdeu uma parte, mas eu vou disponibilizar a gravação sim. Acredito que amanhã, na parte da manhã, vocês já tenham isso, tá? Tanto a de ontem quanto a de hoje. Beleza? Bom, pessoal, então deixa eu só colocar aqui o último slide para a gente finalizar. Hoje a gente viu o que é preciso para a gente atuar com a TCC de uma forma integrada, utilizando a matriz, os pilares da matriz de competências da TCC, porque nada disso que eu trouxe foi em vão. Ontem eu mostrei brevemente uma matriz de competências, né? Eu gosto de pensar que a gente precisa, se essa matriz existe, ela norteia o processo de ensino e aprendizagem da TCC. Hoje, graças a Deus, a gente tem estudos baseados em evidências sobre a melhor maneira de ensinar não só modelos de psicoterapia, como a TCC especificamente, ou seja, existe uma matriz de competências da TCC. Então, eu gosto sempre de pensar nessa matriz para nortear qualquer curso que eu faça. A gente viu que a conceituação do caso orienta o raciocínio e o empirismo colaborativo orienta a nossa postura, e que as técnicas são só ferramentas em função da conceituação e do empirismo colaborativo. Amanhã, vou lançar novas perguntas para amanhã. Mas amanhã a gente vai conversar sobre aonde entram os novos modelos de terapia, a chamada terceira onda da TCC. É possível pensar em integração com a TCC? Qual é o futuro da TCC e como eu posso me tornar competente e atualizado nisso tudo? E isso é uma fonte de ansiedade de muita gente. Então, a gente vai conversar sobre isso e vamos apresentar a proposta da sétima turma do nosso curso de formação em TCC e oferecer assim, a melhor condição de todos os tempos. Quem fez a pré-matrícula até que está fazendo ou fez a pré-matrícula até amanhã vai garantir essa melhor condição. Mas amanhã eu vou apresentar todo o programa, todos os professores. E aí vocês vão ver o que vocês acham dessa proposta. Beleza? Bom, pra gente fechar. Ai, gente, obrigada. Obrigada. Pra gente fechar, eu gostaria de pedir para quem tiver tirado foto, postar no Instagram e marcar a gente. E se alguém quiser se sentir confortável em colocar depoimentos lá no nosso grupo, eu gostaria de ler e, se vocês permitirem, compartilhar também no Instagram. Ah, a Gabriela tá me mandando uma mensagem aqui que se você permitir, Gabi, eu gostaria de falar aqui para todo mundo, porque eu acho que outras pessoas podem ter a mesma dúvida que você. Ela está em dúvida sobre o que seriam os protocolos. Protocolos são planos de tratamento manualizados. Por exemplo, em livros como esse daqui, você vai encontrar vários protocolos. Em livros como esse daqui, você vai encontrar vários protocolos. Esse daqui é um livro novo, esse daqui é um livro antigo, tá? Tem livros como, por exemplo, deixa eu pegar aqui.
Um só, já tomei café. Deixa eu catar um outro livro aqui que seja de um protocolo. Aqui tem um protocolo, tá? Então, é, são aqueles tratamentos de TCC que você vai ver em livros, você vai ver em artigos, vocês vão ver aquela galera que fala muito de PBE, de nossa, temos que trabalhar com a melhor evidência disponível. E quais são as melhores evidências disponíveis? Os protocolos. Mas a gente precisa sempre avaliar se aqueles sujeitos são parecidos com os meus pacientes, né? Se meu paciente está engajado, se ele quer entrar nesse tipo de trabalho e se eu, terapeuta, tenho é, é, condições de fazer um bom trabalho utilizando aquilo ali. Como, por exemplo, eu estou instrumentalizada para trabalhar com protocolos de ansiedade, de depressão, de transtorno bipolar, mas eu não trabalho com transtornos alimentares. Eu simplesmente não tenho capacitação para isso. Nunca foi uma área do meu interesse, tá? Esse daqui é um. Quem pediu, ó. Esse é um livro novinho lá da Sinopse, saiu ano passado, tá? Bom, ficamos por aqui hoje. Quero ver vocês amanhã, hein? Então, um beijo, boa noite, bom descanso e até mais. Tchau, tchau.